Barcelona tem oferta por Vitor Roque recusada, Ângelo está na mira do Flamengo e o Vasco conversa com Arangues. Essas e muitas outras notícias vou mostrar para você agora após a vinheta do Mercado da Bola. Ontem acabou sendo o último dia da janela de transferências do futebol europeu. Então vou trazer para vocês agora as transferências que aconteceram no último dia da janela e transferências que melaram no último dia da janela. Começando na Alemanha, o Isco não vai jogar mais na equipe do Union Berlin. O meia espanhol de 30 anos, que foi multicampeão pelo Real Madrid, acabou no fim das contas não chegando a um acordo para ser contratado pelo Union Berlin. Ele que estava livre no mercado após fim de contrato com o Sevilha. Agora vai continuar livre. O diretor de futebol do Union Berlin, Oliver Runert, deu a entender que o Isco pediu mais dinheiro do que já haviam acertado a princípio. Queríamos ter Isco em Berlim, mas temos nossos limites. Estes foram superados hoje, ao contrário do acordo anterior. A transferência não ocorrerá. Indo para Portugal, a equipe do Sporting fechou a contratação do lateral direito espanhol Héctor Bellerín, de 27 anos, que estava jogando no Barcelona. Bellerín acabou rescindindo com o Barça e assinando em definitivo com o Sporting um contrato só até o fim da temporada. Ele que pelo Barça até então havia disputado 7 partidas. E o Sporting acabou correndo para contratar o Bellerín no último dia da janela, porque eles negociaram o seu lateral direito titular, que era o espanhol Pedro Porro, de 23 anos, com a equipe do Tottenham. Porro acabou sendo comprado pelo Tottenham por 45 milhões de euros e assinou contrato até 2028. Ele que nessa temporada vinha com ótimos números no Sporting. 26 jogos, 3 gols e 11 assistências. Ainda na Inglaterra, quem está se reforçando é o Nottingham Forest. O Nottingham, que contratou nessa janela Gustavo Scarpa, Danilo, contratou agora um goleiro muito conhecido, que você deve conhecer. No caso, o costarriquenho Keylor Navas, de 36 anos, que estava no Paris Saint-Germain. Sem espaço no PSG por ser reserva do Donnarumma, o Navas acabou assinando um contrato de empréstimo com o Nottingham Forest até o fim da temporada. Lembrando que o Navas vai ser agora titular no Nottingham, porque o jogador que era titular, que era o Dean Henderson, acabou se machucando. Ele foi contratado justamente com essa finalidade. E tem agora outro brasileiro pintando no Nottingham Forest. Além de Gustavo Scarpa, Danilo e Renan Lodge, agora quem tá chegando para a equipe do Nottingham é o zagueiro Felipe, de 33 anos, que já jogou no Corinthians aqui no Brasil, já jogou no Porto, já jogou pela seleção brasileira. Ele também é mais um reforço agora da equipe inglesa. Felipe foi contratado do Atlético de Madrid por 2 milhões de euros, até porque o seu contrato já estava perto do fim. Assinou vínculo com o Nottingham Forest até 2024. Ele que tinha 4 jogos disputados nessa temporada. Indo agora para o Manchester United, os Diabos Vermelhos fecharam no último dia da janela a contratação do meio-campista de 28 anos, Marcel Sabitzer, que estava no Bayern de Munique. Sabitzer tinha 24 jogos na temporada, um gol marcado e uma assistência. Ele não era realmente uma peça muito aproveitada na equipe titular pelo Julian Nagelsmann. Então agora ele está sendo emprestado ao Manchester United até o fim da temporada. Outro meio-campista que está de clube novo agora é o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, de 31 anos. E o Jorginho foi de um rival para outro em Londres. Ele trocou o Chelsea pela equipe do Arsenal. Jorginho foi contratado pelo líder da Premier League por 11 milhões de euros e assinou contrato até 2024 com a opção de renovação por mais um ano. Ele que pelos Blues nessa temporada tinha 25 jogos e 3 gols marcados. Falando em Chelsea, os Blues realmente se superaram. Gastaram um absurdo nessa temporada, mais de 611 milhões de euros. E agora, no último dia da janela, eles anunciaram a contratação mais cara da história da Premier League. O Chelsea finalmente chegou a um acordo com o Benfica e contratou o meio-campista argentino Enzo Fernandes, de 22 anos. O Chelsea finalmente topou pagar os 121 milhões de euros que o Benfica vinha pedindo pelo jogador desde o início das negociações. Enzo que vinha com 29 jogos na temporada, 4 gols e 7 assistências. Além disso, foi o jogador revelação da última Copa do Mundo, sendo campeão também com a Argentina. Então agora ele está sendo comprado por 121 milhões de euros e assina contrato com o Chelsea até 2031. Agora a gente vai falar de outra negociação que envolve o Chelsea, mas agora é uma negociação que acabou fracassando nesse último dia da janela. Que era qual negociação? A ida do meio atacante Hakim Ziyech, do Chelsea, para o Paris Saint-Germain. E a princípio estava tudo certo para essa negociação acontecer.
o PSG havia chegado a um acordo com o Chelsea para contratar o Ziyech por empréstimo até o fim da temporada, e o PSG também tinha um acordo com o jogador de 29 anos. Porém, segundo informação do jornalista Fabrício Romano, nas horas finais da janela, o Chelsea teve problemas com as documentações do acordo. Com isso agora, dificilmente Ziyech deve jogar pelo PSG. O PSG, inclusive, está bem irritado com os problemas que o Chelsea teve no envio das documentações. Sendo assim, Ziyech deve permanecer no Chelsea, onde tem contrato até 2025 e nessa temporada vinha com 15 jogos e uma assistência. Falando em PSG, eles podem não ter conseguido contratar o Ziyech, mas já tem agora o seu primeiro reforço confirmado para a temporada 2023-2024, que no caso é o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que estava jogando na Inter de Milão. Jogador de 27 anos. Como eu sempre vinha trazendo já há vários meses aqui no canal, o Skriniar estava em fim de contrato com a Inter de Milão. O seu contrato na Itália se encerra agora em junho. E há vários meses já ele vinha negociando com vários times, PSG, Real Madrid, Liverpool, e finalmente o PSG conseguiu vencer a concorrência dos ingleses e dos espanhóis e acertar a contratação do Skriniar. Então ele vai ser jogador do PSG não para essa temporada, e sim para a próxima. O PSG até havia tentado uma liberação dele imediata para essa temporada, mas a Inter de Milão não aceitou. Então, ele já tem um pré-contrato assinado com o Paris Saint-Germain para 2023-2024. Agora nós chegamos ao futebol brasileiro e vamos começar com um jogador que nesse momento está no futebol dos Estados Unidos, mas pode voltar ao Brasil. Tô falando do atacante Luiz Araújo, de 26 anos, que hoje está jogando no Atlanta United, mas aqui no Brasil foi revelado pelo São Paulo. Em sua última temporada de Atlanta United, Luiz Araújo teve 31 jogos, 6 gols e 5 assistências. Segundo informação do Portal Gol, ele está aberto a uma volta ao futebol brasileiro e tem recebido algumas sondagens, como por exemplo, da equipe do Palmeiras. E o próprio Luiz Araújo está disposto a reduzir o salário que ele tem hoje, lá no Atlanta, por uma eventual volta ao futebol brasileiro. E claro, com essa notícia, os torcedores do São Paulo já ficaram bem animados, porque quando ele subiu para o profissional do Tricolor, ele teve um ótimo desempenho. Falando em São Paulo, Luiz Araújo pode ser hoje um sonho distante, mas um jogador que realmente está a detalhes de jogar pelo Tricolor é o atacante Herisson, de 23 anos. Nesse momento ele está no Estoril de Portugal, mas agora ele vai ser emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o fim da temporada. Ele que jogando pelo Estoril tinha 15 jogos e 4 gols marcados até então. Informação do GE é de que realmente a negociação entre São Paulo, Herisson e Botafogo está muito bem encaminhada. Ele deve chegar, como eu disse, por empréstimo de 1 ano e vai ser o reserva imediato do argentino Caleri. Agora a gente parte para o Rio de Janeiro para falar da equipe do Vasco. O Vasco agora é SAF, tem se movimentado no mercado e olhou para o futebol europeu para tentar reforçar o seu meio-campo. Charles Arangues, de 33 anos, jogador com longa experiência no futebol europeu, seleção chilena e aqui no Brasil jogou já pelo Internacional. Arangues tem contrato com o Bayer Leverkusen da Alemanha até junho. Nessa temporada ele vem com 15 jogos e 2 gols marcados. A informação do interesse do Vasco no Arangues foi trazida pela Kicker, lá da Alemanha. De acordo com eles, o Vasco tem negociado com o Arangues nas últimas horas. Só que a tendência é que se for rolar algum acordo, isso aconteça só quando acabar o contrato dele com o Bayer Leverkusen, porque para essa janela de começo de ano, o clube não aceita liberá-lo. Indo para o Flamengo está interessado em mais um jogador da equipe do Santos. O nome da vez é a promessa Ângelo Gabriel, de apenas 18 anos, que tem contrato com o Peixe até 2024 e nessa temporada de 2023 tem 5 jogos, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Tá em baixa, assim como toda a equipe do Santos. A informação do interesse do Flamengo em Ângelo foi trazida pelo jornalista Vene Casagrande. De acordo com ele, o Flamengo já autorizou um intermediário a conversar com o presidente do Santos, Andrés Rueda, para ver se pode dar negócio. O Flamengo tem bastante interesse no Ângelo. É um cara bem promissor. Claro, ainda precisa aprimorar especialmente sua finalização, mas é aquele atacante de lado de campo habilidoso, veloz, tem um potencial enorme. Por outro lado, o Flamengo sabe que é um negócio bem difícil, porque o Ângelo é bem novo e ele tem um grande mercado no futebol europeu. Tanto que, há poucas semanas, o Santos foi procurado por times como o Newcastle e o Nottingham Forest para saber das condições de contratar o Ângelo. E a gente fecha esse vídeo falando sobre outra promessa do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense, de apenas 17 anos, que agora mais do que nunca está recebendo sondagens e ofertas do futebol europeu. Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o Barcelona fez uma oferta para tirar o Vitor Roque agora da equipe do Atlético Paranaense. A oferta foi no valor de 35 milhões de euros e o Furacão acabou rejeitando essa proposta. O Atlético entende que o Vitor Roque vale mais do que isso,
tanto que sua multa rescisória para o mercado europeu hoje é de 100 milhões de euros. E claro, o Atlético vai se basear nos valores em que o Palmeiras vendeu o Endrick para o Real Madrid, que foram 72 milhões de euros. Vitor Roque tem contrato com o Atlético Paranaense ainda até 2027. Em sua primeira temporada de profissional pelo clube, ele teve 36 jogos, 7 gols marcados e 3 assistências. E vocês podem perceber que Barça e Real Madrid sempre estão se degladiando no mercado para ver quem vai contratar o novo Neymar. Até porque, depois que o Real Madrid perdeu o Neymar pro Barcelona, eles não deixam praticamente mais nenhum brasileiro promissor passar. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias desse vídeo. Qual transferência confirmada do futebol europeu foi a sua favorita no último dia da janela? E qual transferência ligada ao futebol brasileiro você mais quer que aconteça? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom galera, essa foi a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Quero primeiramente agradecer a você pela companhia em mais um vídeo do canal e não se esqueça, se tiver curtido, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais, beleza? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!